Li esse texto mais de 5 vezes e não entendi nada. Parece que as palavras tá dançando na folha. Eu leio, não entendo, não consigo resolver a questão. Calma, Batoré. Isso não é falta de inteligência, é falta de técnica. Mas fique tranquilo que hoje eu vou te passar 5 técnicas que vão destravar você na hora de interpretação. Você vai conseguir interpretar muito rapidamente e vai acertar muitas questões. 5 técnicas? Mas 5 técnicas é muito, só uma dá trabalho de memorizar, imagine 5. 5 é demais. É bem simples, Batoré. Vamos lá. Primeira técnica, leitura com marcações. Como assim? Quando você vai ler um texto, você precisa interagir com ele. Como assim? Leia uma questão, começa a ler ali o texto. Fala sobre uma casa. Uma casa, aonde? Quem vai entrar nessa casa? Então comece a interagir com o texto e vou marcando as palavras-chave. Leitura ativa com marcação? Então eu vou rabiscar o texto inteiro? Não. Eu devo marcar o que é mais importante, né? Eu entendi. Então eu vou lendo e marcando, interagindo com o texto. É isso, né? Já pode falar a segunda técnica, essa eu já entendi. Muito bem, Batoré, isso mesmo, marcar o essencial, palavra-chave, verbo, palavras que dão ideia central do texto. Vamos para a segunda técnica, que é você identificar a ideia central de cada parágrafo. Como assim? Ao ler um parágrafo, eu devo perguntar: o que fala esse parágrafo? Não ler tudo depois. Se você ler o texto todo, eu chego no final e falo assim: o que está falando esse texto? Nem sei. Então, a cada parágrafo você tenta pegar um parágrafo e resumir aquele parágrafo em uma frase. Você sintetizar esse parágrafo em uma frase. Isso mostra que você realmente entendeu o assunto. Beleza, Batoré? Conseguiu compreender? Opa, tô entendendo sim. Tá ficando tudo aqui na minha caixolinha. Tô entendendo muito bem. Então, primeiro, marcar o texto. Vou marcando. Palavra-chave aqui. Palavra importante, o verbo, uma coisa, vou marcando. Depois, eu leio o parágrafo e eu vou tentar sintetizar. Olha que usei palavra bonita. Sintetizar, resumir o que tá falando ali. Mas eu pedi um favor pra você. Tá muito boa a técnica demais, ó. Tá bom de partir mesmo. Então eu quero que você fale a terceira técnica e mostre pra todo mundo entender isso. Eu quero que fique bem visível. Dá pra você mostrando o texto pra galera interagindo e entender bem na prática como que é as 5 técnicas aí. Então, fala a terceira pra mim, aí se puder, JW explica. Coloca lá na tela pra nós e explica pra todo mundo ficar feliz e acertar muita questão no Enem, no vestibular e no concurso público. Excelente ideia, Batoré, fantástico, isso mesmo. É uma ideia muito boa. Então agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para você analisar comigo uma questão do Enem do ano passado. Vem comigo! 5 técnicas de interpretação para destravar você na hora da prova. Desde a disseminação do rádio, já temos aqui uma palavrinha. Só relembrando, a primeira técnica de interpretação é uma leitura ativa, uma leitura que você vai desenvolvendo e vai conversando com o texto e marcando as palavras-chave. Então vou pegar a minha caneta marca-texto. Aqui nós temos a palavra rádio. Isso aqui é a palavra-chave. Vamos lá. Entre as décadas de 1920 e 1930, principalmente no governo de quem? Getúlio Vargas. As pessoas passaram a dedicar uma parte do seu dia para escutar notícias, novelas, músicas e eventos esportivos em aparelhos de som. Olha aqui, aparelho de som. Então a gente já sabe que a ideia central aqui está falando do rádio. O radiojornalismo, por sua vez, teve seu pontapé inicial durante a Revolução Constitucionalista e se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Então aqui nós fôssemos aplicando a primeira técnica, uma leitura ativa com marcações, lembrando que aqui é um texto mais informativo. Se fosse um conto, se fosse uma crônica, se fosse um romance, você deveria ler ao falar dos personagens, ao falar dos locais, deveria imaginar para a leitura, você ir criando uma história dentro da sua mente. É assim que tem que ser a leitura, uma leitura ativa.
perspectiva, imaginando se fosse um conto, se fosse uma crônica, se fosse um romance. Aqui não, aqui mais está um texto mais informativo, falando aqui do rádio. Então, aplicando a primeira técnica, é isso. E a segunda técnica? A segunda técnica é você pegar cada parágrafo e tentar resumir em uma frase. Você pode resumir para você mesmo, ou você pode notar do lado aqui esse texto, qual que é a principal ideia? Disseminação do rádio no Brasil. Podemos colocar isso, beleza? Vamos lá então para a segunda parte do texto. Quando a TV surgiu, esperava-se que o rádio fosse totalmente substituído. Isso aconteceu? Não. Novamente a palavra rádio aqui, a gente sabe que a ideia central falando do rádio, porém ele se manteve em alta. Então olha aqui uma conjunção adversativa. Porém, então esperava-se que ele fosse substituído, mas não, ele não foi substituído, ele se manteve em alta, pois o sinal da televisão não cobria todos os lugares, diferentemente do rádio. Com o surgimento da internet, dos smartphones e de outros dispositivos móveis, o rádio foi incorporado a essas novas tecnologias, até o desenvolvimento da web rádio e do podcast. Então quer dizer o quê? Olha uma palavra-chave aqui, incorporando. Ele foi incorporando, desenvolvimento, mostrando seu meio de comunicação versátil e democrático na área jornalística. Olha que interessante, desenvolvimento da web rádio e do podcast. Então podemos resumir aqui, o rádio, como poderíamos resumir o segundo parágrafo em uma frase? O rádio foi se modificando com as novas tecnologias. Ele foi se adaptando às novas tecnologias, até que desenvolveu o podcast, que é parecido com o rádio, né? Então, vamos para o terceiro parágrafo. Para um pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, o rádio não se tornou obsoleto. Quer dizer o quê? O rádio, ele é usado. O que é algo obsoleto? Algo obsoleto que deixa de ser usado, é substituído por outro e ninguém mais fala de algo obsoleto. Visto que não deixou de ser consumido e se reinventou, palavra-chave, se reinventou com o tempo, ele se modificou, ele se construiu novamente com o tempo. O podcast é uma continuação. O que é o podcast? Uma continuação, uma evolução natural do rádio, opina. Beleza, aqui agora eu vou revelar para vocês as 5 técnicas de leitura. Leitura ativa com marcações. Segunda técnica, identificar a ideia central de cada parágrafo. Terceira técnica, atenção aos termos do enunciado. Essa é a terceira técnica que a gente vai aplicar daqui a pouco. Aguarda um pouquinho aí, Batoré e o pessoal que está acompanhando. E relacionar o texto com o contexto, bagagem cultural. E a quinta técnica é eliminação de alternativa. Acompanha comigo, não sai daí pra gente poder resolver essa questão junto. Quero que você, Batoré, você, aluno que está assistindo aí, vocês respondam a questão aplicando as 5 técnicas. Voltando aqui, uma coisa bem importante. A técnica 4 é importante falar da bagagem cultural. Porque quanto mais o aluno lê, quanto mais vocês conseguem ler textos diferentes, ler livro, ler romance, ler ficção, o aluno lê crônicas, conto, o aluno consegue ter um arcabouço, consegue fazer conexões, porque ele lê. Então fica muito mais fácil fazer uma interpretação de texto se você é um aluno, é uma pessoa leitora, ok? Então, uma dica aí, uma dica bônus para você. Sempre que tiver a oportunidade, leia. Quanto mais você lê, mais você melhora a sua interpretação de texto também, além de outros benefícios. Então vamos lá, agora aplicar a terceira técnica, atenção aos termos do enunciado. Vamos ver o que a questão está pedindo. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto propõe uma reflexão sobre qual é a reflexão que esse texto está querendo trazer. Beleza? Você leu comigo ali, então vai ficar mais fácil. Vamos lá. A gente vai aqui agora, eu vou deixar agora 5 segundinhos para você pausar esse vídeo e poder responder a questão, ver se você vai acertar essa questão do Enem, questão 39 do caderninho azul. E aí, respondeu? Então vamos lá. Deu pausa aí e respondeu? Se você já respondeu, vamos lá agora ver se você acertou. Vamos lá, primeira questão, vamos aplicar a técnica que nós vimos aqui, atenção ao enunciado. Ele pede qual que é a reflexão que esse texto traz. Então agora a gente vai, para quê? A gente vai tentar aplicar também a técnica 5, eliminação de alternativas. Vamos lá, vamos eliminar a alternativa. Isso ajuda a acertar mais questões. Vamos lá.
A tecnologia digital e seus desdobramentos no desenvolvimento da televisão. Então falou aqui, essa questão tá falando, focando na televisão e na tecnologia digital. Espera aí, porque não é isso que a questão estava, o texto estava falando. O texto estava falando mais do rádio. Então já não é essa, beleza? Eu já venho aqui e já elimino essa também. Se eu pegar minha caneta... Vou marcar texto aqui. Então não é essa, então eu já elimino essa daqui. Agora, a evolução da tecnologia digital, fala de evolução? Fala. Então até aqui tá correto. A evolução da tecnologia digital, fala, mas da tecnologia, não falou do rádio, né? Com o predomínio do podcast sobre o rádio. Espera aí, falou do predomínio do podcast sobre o rádio? Não, ele fala que os dois continuaram, o rádio continua. Então não é isso, não fala de predomínio aqui. E aí, então já elimino essa também. Permanência do rádio e sua evolução por meio da tecnologia. Permanência do rádio e sua evolução. Essa faz mais sentido. Para o pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, o rádio se tornou não se tornou obsoleto, visto que deixou de ser consumido e se reinventou. Palavra reinventou, continuação, uma evolução, incorporando. Essas palavras me indicam que é alternativa C, mas vamos ler outras alternativas, para ter certeza se é essa. Influência da televisão sobre... Não fala televisão, não é televisão, o foco não é televisão, o foco é falar do rádio. A interferência da tecnologia digital nas interações humanas. Não falou isso também. Então eu fico aqui com a questão C. C é minha resposta no gabarito. Beleza? E aí, você acertou? E aí, turmada, bom de partir? Gostou desse vídeo, né? Se você gostou, senta o dedão no like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica, nenhuma aula boa que tem aqui no canal. Aqui é o JW Explica, com as melhores aulas de língua portuguesa, filosofia e assuntos sobre educação. Então, se inscreve no canal. Até mais!